No vídeo anterior, nós terminamos falando então sobre o julgamento de Deus sobre o homem e da reconciliação do homem com Deus. Para nós entendermos melhor isto, vamos destacar um aspecto super importante de Gênesis 1 e 2. Em resumo, talvez pudesse ser um resumo desses dois capítulos, o homem tinha numa mão crer em Deus e então não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim ele teria vida contínua e desfrutando da presença de Deus sem morrer. E na outra mão ele tinha não crer, com o argumento que Satanás usou para a mulher, né, de que ele seria igual a Deus, não crer e comer. Essa era a escolha que o homem tinha que fazer. Agora já é história, nós sabemos então que o homem desobedeceu a Deus, ou seja, esse é o pecado original, né, contra Deus. E tem dois termos que eu gosto de usar para refletir a gravidade do que o homem fez. O homem, na verdade, deu as costas a Deus. Porque se ele tivesse tido fé, confiança no seu Criador, nada disso teria acontecido. Então foi uma... E outra palavra que eu gosto de usar, de dar as costas a Deus, é rebelião. Porque quando o argumento de ser igual a Deus é uma rebelião contra o Criador. Isso foi tão grave que o homem sofreu as consequências, né? São quatro. Ele corrompeu a sua natureza imediatamente, como nós já vimos. Ele foi expulso da presença de Deus, que ele tinha, nós não temos, da forma que ele tinha, e passou a enfrentar a morte do corpo, e agora está sujeito a um julgamento pós-morte, Hebreus 9:27. Isso mostra a gravidade da desobediência do homem. Mas além da gravidade, nós vamos perceber que cada um de nós será julgado conforme as nossas obras. Há um julgamento individual de acordo com o que cada um faz. E veja que isso já começou lá em Gênesis. Como parte desse processo, em Gênesis 3, de 11 a 13, Deus os fez confessar, reconhecer o pecado. Vocês podem ler depois. E nos versos seguintes, de 14 a 17, então Deus começou a aplicar penas individuais. A serpente então iria rastejar, a mulher então teria as dores do parto aumentadas grandemente, e o homem teria que se virar com sua própria conta, né? Comer com o suor do seu trabalho. Sendo que nós sabemos, né, Apocalipse 22, que a serpente aqui é Satanás. Qual a nossa primeira atitude que nós temos contra alguém que faz uma rebelião contra nós? Não estou falando de como salvos por Cristo, mas o homem natural. Nós, então, buscamos a pessoa para tentar nos fazer com que ela se reconcilie conosco, ou nós pensamos naturalmente, olha, ela que se rebelou contra mim, ela que veio me procurar para poder a gente se acertar, né? Esse é o natural do homem. Mas Deus, não foi assim que Deus agiu. Foi o homem que usou do seu poder de escolha para se rebelar contra Deus, para dar as costas a Deus. É isso que o pecado original é. E mesmo assim, Deus mostra sua atitude de amor e misericórdia imediatamente na sequência do nosso erro. Veja. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nós vimos agora há pouco, em Gênesis 22, que a serpente aqui, né, é Satanás. Quem que vai ferir, então, a cabeça, né, de Satanás? O descendente da mulher. Quem que é o descendente da mulher? O descendente da mulher é Jesus. Lucas 10, 17 e 18. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Nós vamos falar muito ainda sobre o domínio que Satanás tem sobre o mundo, que era do homem. Quando ele pecou, esse domínio passou então para Satanás. Nós vamos ver como que Jesus então liberta do poder de Satanás e da condenação eterna todo aquele que crê em Jesus e deposita sua fé nele.
Mas nós vemos aqui que o plano de Deus, que foi de salvação, de reconciliação, foi imediato. Então não é à toa que Colossenses 2,17 aponta que a realidade de todas as coisas estão em Cristo do Antigo Testamento. Cristo é então o plano de reconciliação de Deus com o homem. Nós precisamos ser reconciliados por quê? Porque nós perdemos a nossa natureza santa que nós tínhamos, não corrompida, nós fomos expulsos da presença dele. Cristo veio então para nos colocar de novo na presença dele, que nós já podemos ter aqui na terra, sendo a habitação do Espírito Santo após crer verdadeiramente, e futuramente na vida eterna. Foi isso que ele veio fazer e por isso que nós precisamos de reconciliação, por isso que ele veio nos reconciliar. Porque apesar que foi Adão que ter cometido o pecado original, como nós vimos, a nossa natureza, nós nascemos, nós herdamos essa natureza corrompida. Veja aqui no Salmo 51 que o rei Davi ele reconhece que ele já nasceu com essa natureza corrompida desde o ventre da mãe, desde que ele foi concebido, já tem a natureza corrompida. Nos próximos vídeos nós vamos ver então por que as nossas obras não são suficientes para fazer com que nós sejamos salvos por elas. Por que Cristo precisou vir e morrer por nós? Paz para todos.